Quantas vezes você já tomou uma decisão que depois se arrependeu, só porque agiu no calor do momento? Uma discussão, uma mensagem enviada sem pensar, uma compra por emoção ou uma atitude que te trouxe consequências que poderiam ter sido evitadas. A verdade é simples, agir por impulso é agir sem consciência, e toda vez que a emoção fala mais alto do que a razão, quem paga o preço é você. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui é o meu canal, onde você aprende sobre desenvolvimento pessoal, hábitos e autodomínio mental para viver com mais clareza e, é claro, equilíbrio mental. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o seu like, compartilha com pelo menos um amigo e, é claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Dito isso, bora pro conteúdo de hoje. A impulsividade não é um defeito, é um mecanismo natural do cérebro humano. Mas entender onde ela acontece é o primeiro passo para aprender a controlá-la. Quando você sente uma emoção forte, como por exemplo a raiva, o medo, o desejo ou a ansiedade, por exemplo, quem entra em ação é uma região chamada amígdala cerebral. Ela faz parte do sistema límbico responsável pelas respostas emocionais e de sobrevivência. O problema é que a amígdala reage antes mesmo que o córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável pela lógica, planejamento e tomada de decisão, tenha tempo de analisar a situação com clareza. É o que a neurociência chama de sequestro da amígdala, quando a emoção toma o controle antes da razão conseguir intervir. Nesse momento você não pensa, você apenas reage. E quando a emoção domina o cérebro, busca alívio imediato sem considerar as consequências de longo prazo. Por isso o impulso não é um problema moral, é um problema de gestão mental. A mente sente primeiro e, é claro, pensa depois. E o autodomínio começa quando você aprende a inverter essa ordem. Mas, para conseguir inverter essa ordem, primeiro é preciso entender como o impulso funciona. Toda reação impulsiva segue um padrão, um ciclo que se repete todas as vezes em que você perde o controle. E só quando você entende esse ciclo é que consegue interromper ele no meio do caminho. Toda reação impulsiva segue um ciclo que, quando entendido, pode ser quebrado. Vamos então ver as 3 fases desse ciclo. A primeira delas é o gatilho, ou seja, algo acontece, uma crítica, um imprevisto ou de repente uma frustração. A segunda é a descarga emocional, ou seja, a amígdala dispara uma resposta imediata. Ela pode ser a raiva, o medo, a culpa ou de repente a euforia. A terceira fase é a ação impulsiva. Você, sem perceber, faz ou diz algo para aliviar a tensão e, é claro, depois, na maioria das vezes, você se arrepende. Mas entre a emoção e a ação existe uma brecha, e é nessa brecha que mora o poder da consciência. Como diz Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. A maioria das pessoas vive sem perceber esse espaço, elas reagem no piloto automático. Mas quanto mais consciência você desenvolve, maior se torna esse intervalo entre o seu sentir e o agir. E quanto maior esse intervalo, menor é o domínio do impulso sobre você. Mas é importante entender por que isso é tão necessário. Porque enquanto você não aprende a criar esse espaço entre o sentir e o agir, o impulso continua tendo poder sobre as suas decisões, e esse poder tem um custo alto. Um custo que muitas vezes você só percebe depois. Agir no impulso pode parecer inofensivo, mas tem um preço muito alto. É o impulso que rompe relações, destrói oportunidades e alimenta arrependimentos. É ele que te faz comprar, por exemplo, por ansiedade, responder com agressividade ou abandonar um projeto na primeira dificuldade que apareça. A impulsividade é o oposto da sabedoria. Ela quer aliviar o desconforto agora, mesmo que isso vai te causar muita dor depois. Estudos em neuropsicologia mostram que pessoas com menor atividade no córtex pré-frontal ventromedial, a área responsável por avaliar riscos e consequências, têm maior tendência à impulsividade e arrependimentos frequentes. Ou seja, agir por impulso é literalmente desligar a parte do cérebro que pensa no futuro. E quando o futuro deixa de fazer parte da sua decisão, o presente se torna um campo de erros repetidos. Como, por exemplo, o comportamento impulsivo vai se tornando um ciclo. Você age sem pensar, sente culpa, promete mudar, mas acaba, é claro, repetindo o mesmo erro padrão vez após vez. E quando o futuro deixa de fazer parte da sua decisão, o presente se torna um campo de erros repetidos. A boa notícia é que agir com consciência é treinável. Com algumas práticas simples você pode reprogramar o seu cérebro para responder com equilíbrio. Portanto, aqui vão algumas dicas. A primeira delas é a auto-observação imediata. No primeiro sinal de emoção intensa, pare e pergunte: o que eu estou sentindo agora? Essa reação vai me ajudar ou vai me prejudicar? Dar nome à emoção
ativa o córtex pré-frontal e reduz a dominância da amígdala. A segunda dica é a respiração consciente. 3 respirações profundas são suficientes para restaurar os controles. A respiração desacelera o ritmo cardíaco, reduz a liberação de adrenalina e desenvolve o raciocínio ao centro da decisão. A terceira dica é a regra dos 10 segundos. Antes de responder, agir ou decidir, espere. Esse intervalo de 10 segundos é um treinamento neurológico. Ele ensina o cérebro a não buscar gratificação imediata, mas a escolher a melhor resposta. E a quarta dica é a ressignificação do gatilho. Pergunte-se, por que isso me afetou tanto? Muitas vezes o impulso nasce de algo mais profundo, como por exemplo o medo, a rejeição e a necessidade de controle. Quando você entende o que está por trás, o gatilho perde força, e quando o futuro deixa de fazer parte da sua decisão, o presente se torna um campo de erros repetidos. É justamente por isso que aprender a pausar se torna tão essencial, porque pausar é o momento em que o futuro volta a participar da sua escolha. Porque no fim das contas, não agir por impulso é um ato de inteligência emocional e neurogestão. É dar ao cérebro tempo suficiente para pensar antes de agir. Quando você aprende a pausar, a respirar, a observar e só então responder, você assume o controle da sua própria mente. É nesse momento que algo muda profundamente em você. Você deixa de ser refém das suas emoções e passa a ser o autor das suas respostas. Quem controla a emoção é livre, quem é controlado por elas é prisioneiro. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo em qual momento o impulso mais se atrapalha hoje na sua vida. E se quiser continuar essa jornada de autodomínio e crescimento pessoal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e, é claro, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.